Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém. Gênesis capítulo 26, o tema da mensagem é No Caminho da Bênção. Gênesis 26. Verso 1 em diante. Amém ou não amém? Então diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu lhe indicar. Habita nela, serei com você e o abençoarei, porque você e sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula para o 12. Isaque semeou. Naquela terra, no mesmo ano, recolheu com 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando. Ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Pula para o 25. Amém? Pulou para o 25? Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austate e Ficol, comandante de seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte em parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Amém? Esse texto, querido, conta assim, tem uma narrativa tremenda de um posicionamento. Quando alguém se posiciona como Deus quer, porque o posicionamento não é o que eu quero, é o que eu acho, porque vai ter hora que eu estou certo aqui na terra, mas nem sempre está certo aqui na terra tem razão no céu, porque a ação do inimigo é para paralisar a tua conquista. E aqui você vê Isaque se posicionando verdadeiramente como um homem de Deus, porque é isso que Deus espera dos seus filhos, é um posicionamento. Amém? Então a transformação, a mudança, a bênção de Deus é resultado de um posicionamento. Eu tenho um posicionamento, eu tenho a resposta de Deus.
Então, se eu me posiciono como Deus espera, a resposta de Deus chega na minha vida, querido. E esse texto mostra isso aqui claramente para nós. Como se posicionar, porque eu quero profetizar num próximo domingo, querido, que um 2023 de bênção de Deus na sua vida. Amém ou amém? É isso que eu quero. Mas eu preciso aprender a lidar com os momentos de crise. Porque na hora da crise, Deus nos direciona o caminho que devemos andar. Porque é isso que faz a diferença. Então, ser da igreja não é pura e simplesmente, eu sou da igreja, eu venho à igreja. Tá, e aí? Você é da igreja para Deus dar a direção, o caminho que você deve andar. Amém ou amém? Porque a crise está nesse mundo. Porque Isaac, apesar de ser um cara guardado por Deus, tinha uma promessa, tinha uma aliança, mas mesmo assim houve uma fome no tempo dele. E ele já ia tomar uma decisão que ele achava certo. Porque quem sabe da decisão certa para nós é Deus. E ele, o texto diz que ele já estava descendo para o Egito. E descer para o Egito é mudar a rota, é voltar para um lugar que Deus já nos libertou. E ele estava voltando para o lugar que Deus já tinha libertado eles. Deus já tinha, lá na frente eles iam ser escravos, novamente. Mas Deus estava desviando eles do Egito. E naquele momento, por quê? Porque o Egito naquela época era um lugar preparado aos olhos humanos. Então ele ia descer para onde? Um lugar que parecia que estava preparado. Mas nem sempre o que você está vendo é o certo para você fazer. Por isso nós precisamos, sabe, querido, desse relacionamento íntimo com Deus, para que a gente tenha uma direção, porque Ele sabe o caminho que devemos andar. Porque escolher a bênção é seguir com a direção que Deus dá. Eu escolho a bênção quando? Quando escolho seguir com a direção que Deus me deu. Agora, se Deus não consegue me dar uma direção, como que eu vou seguir com essa direção? E se Deus não está conseguindo falar nada comigo, que Deus dá direção, deu ruim nessa também. Deus dá direção para construir, e o diabo para destruir. Toda direção que o inimigo dá é para destruir. Eu mandei aí já, tá, pessoal? Eu mandei o PowerPoint aí. Toda direção que Deus dá é para construir. E o diabo, porque, querido, isso é simples assim de entender. Isaac recebeu uma direção de Deus e prosperou na hora da crise. Porque o texto diz que ele semeou na terra da crise. E ele prosperou. Mas por que semeou? Porque era crente. Porque acreditou no que Deus falou para ele. Porque essa é a jornada do ser humano. Acreditar. Porque se tem crise, também tem uma oportunidade de Deus se manifestar através da sua vida. Lá no livro de Malaquias está escrito assim, é que eu vou fazer distinção daqueles que me servem e os que não me servem. Lá no livro de Gênesis mesmo, está escrito lá que quando Israel estava no Egito, teve mosca, teve rã na casa dos egípcios, mas na casa dos judeus não teve. Porque Deus estava fazendo distinção entre o povo que servia e o povo que não servia. Porque a mentalidade do mundo é que Deus é Deus de todo mundo. Deus é Deus dos obedientes. Deus amou o mundo para que as pessoas obedecessem, seguissem com Ele. Mas é uma escolha seguir com Deus ou não. Porque eu vou te falar uma coisa, ovelha, se tu vai tomar uma decisão, tem destruição por trás, que é o demo. Porque o demo só dá direção para destruir. Às vezes a pessoa, e tem gente que ainda fala que foi Deus que falou comigo. Foi Deus, querido. Deus não destrói nada que Ele constrói. Deus fez você chegar a uma posição. Aí Ele vai fazer algo para você sair daquela posição e se perder no caminho. Porque Deus quer você no caminho da bênção, amém ou amém? Porque é Ele que pode abençoar, não somos nós, é Ele que abençoa. E como que Ele pode abençoar?
nós seguindo o caminho, a direção que Ele nos dá. Porque a gente vai chegar agora dia 31 e apresentar uma folha cheia de pedido para Deus. Toma aqui, Senhor, me abençoa. Mas será que aquele que está naquele papel é a direção que Deus tem para a tua vida mesmo? Porque há alguns anos eu tenho falado com Deus no dia 31, Senhor, me mostra o caminho que eu vou andar nele. É isso. Qual é o caminho? É esse? Então vamos embora. Eu vou seguir com ele. Porque essa é a jornada certa. Porque Deus nunca vai me levar para me prejudicar, sim para me abençoar. Porque quando tu olha o texto, Deus falando para ele, falou, ó, eu vou te abençoar a tua geração, porque Abraão me obedeceu minhas leis, meus estatutos, tudo que ele estabelecia, Abraão obedecia. Estabelecia, havia obediência por parte de Abraão. Isso era sinal de aliança com Deus. Sabe quando eu tenho aliança com Deus? Quando eu obedeço o que Deus me pede. Eu não tenho aliança com Deus se eu quero viver a vida que eu acho, eu penso. Porque havia crise, havia fome na terra. No Egito tinha prosperidade, no Egito tinha suprimento. O natural era Isaac descer para onde? O Egito. Mas Deus falou para ele não ir. Deus fala comigo assim, Deus falou para ele não ir. E agora? Se lá que tinha provisão, aos olhos humanos, cuidado com os teus olhos, que teus olhos podem te enganar, querido. Porque Ló foi para um lugar que achou que tinha provisão e tinha destruição. Porque quando a gente anda pela força do nosso braço, nós podemos trocar a provisão de Deus pela destruição que está esperando, irmão. E Ló, por causa dos olhos dele, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado lá de Abraão. Porque ele olhou e viu uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Já estava declarada a destruição naquela cidade. Só que a Bíblia diz que ela era uma cidade parecida com uma outra cidade que eles já tinham passado lá no Egito. E eles foram enganados pelos olhos. Porque o relacionamento com Deus é de coração. E Deus nunca vai te dar uma resposta que você não busca. Você está me ouvindo ou não? Você está acostumado a tomar sua decisão no que você acha ou pensa? Não sei o que vai acontecer. Então, eu quero falar nessa noite, aprendendo com Isaac. Aprendendo com Isaac. Porque no final, o que vale é o final. O que vale? O final. Qual foi o testemunho que Isaac teve? O texto diz lá que ele achou até água no deserto. Ele precisava de água. Os filisteus tinham expulsado ele de lá e ainda entulharam os poços que ele tinham cavado. Ele precisava de água, ele estava no deserto. E ele encontrou água. Que esse foi o testemunho. Mas da onde começou ele ter encontrado água? Porque não adiantava nada uma pessoa que tem lavoura e não ter água. E o texto diz que a cada semente dele gerava 100. Uma semente produzia 100 sementes. E ele ficou muito rico por causa disso. Mas precisava também de água. Porque Deus vai te dar aquilo que é necessário para você prosperar. Amém ou não amém? Deus, ele trabalha a teu favor. E eu creio nisso. A minha profecia é que Ele vai trabalhar a teu favor esse próximo ano para que haja prosperidade absurda na tua vida. Só que tem que começar o quê? Num posicionamento. Que a gente tem esse ano ainda para dizer, Deus, eu vou entrar o próximo ano com outro pensamento, com uma outra atitude. Porque a primeira coisa que a gente identifica aqui, que Isaac buscava a Deus. Isaac? Pastor, como é que o senhor sabe? Ninguém tem resposta de Deus se não buscar a Deus. Está escrito, buscar-me-eis e me achareis. Se buscar de todo o coração. Às vezes tem um montão de gente que quer receber a resposta de Deus, mas busca em tudo quanto é lugar. Vai a cartomante, vai jogar búzio no final do ano, vai lá dar 7 pulinhos na onda lá para buscar Iemanjá. Menos a Deus. De gastar um tempo com Deus e dizer, Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para mim esse ano? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Então Isaac, ele nos ensina que para receber direção, tem que buscar Deus.
porque ele já ia tomar uma decisão errada. Mas como ele buscava Deus, Deus veio dar uma direção para ele. Porque Deus identifica o teu posicionamento de busca diariamente. No capítulo 26, lá na parte, acho que é versículo 4, diz que ele orou por Rebeca e Rebeca engravidou. E Deus ouviu a oração. Quando Rebeca chegou, Isaac estava vindo do campo de meditar na palavra de Deus. Então tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Ovelha, você quer receber a resposta de Deus? Tenha um relacionamento de intimidade com Deus. Não faz igual ao mundo que só vai a Deus quando precisa. Fizeram até uma música que Deus deve estar chateado, que a terra só vai a Ele quando precisa. Esse é o mundo que faz de Deus servo dele. O cara vive a vida que quer e quando precisa ele vai buscar Deus. Então Deus tem que ser servo dele. Senhor, me ajuda, me ajuda. E ele não vive a vida que Deus pede, mas ele vai buscar a Deus. E Deus é tão bonzinho que pela misericórdia e a graça dele, ele acaba atendendo. Mas não deveria ser assim. O ruim é quando o crente também se posiciona dessa maneira, que só busca Deus quando precisa. Deus é servo dele, não ele é servo de Deus. É diferente. Isaac recebeu essa direção porque ele tinha intimidade. Ele buscava a Deus. Você quer vencer, querido? Quer vencer crise? Busca a Deus continuamente. Porque só é edificado na verdade quem busca a Deus continuamente. Só é edificado na direção quem busca a Deus continuamente. Pastor, vinha o culto. Buscar a Deus é vir culto de domingo? Não, já vim o culto de domingo, pronto. Já. É isso? É isso que é relacionamento de intimidade com Deus? Quem tem pai e mãe aqui ainda? Quem já teve pai e mãe? Todo mundo, né? Vai falar com seu pai e sua mãe só domingo? Ou você que tem, só fala domingo? Bom, falei com minha mãe hoje, agora só domingo, mãe, tchau. Entra e sai e não fala nada. Funciona assim, querido. É a mesma coisa, o crente. Crença é ato contínuo. Crença é? Ato contínuo. Eu venho um culto de domingo e busquei a Deus. Pronto, já busquei a Deus essa semana. Está igual o pessoal lá do meu lado que trabalha lá. Todo domingo de manhã ele bota louvor gospel. Todo domingo. A minha vida é do mestre. Todo domingo. Luiz, aí a gente zoa ele. Daqui a pouco, meu irmão, já desliga o som e começa a cracudinha. Pá. Falei, já se desviaram? Não, aí fala, não, já botamos a música só para espantar os maus fluidos. Agora. Aí começa a tal da cerveja, traz os maus fluidos de novo, né? A música ela espanta, aí a cracudinha traz de volta. Aí ele ri pra caramba, ô pastor. Mas essa é a mentalidade. O ruim quando é o crente com essa mentalidade, querido, que tem que espantar os maus fluidos. É crente, é romano, vai para a missa domingo de manhã. É romano, está na igreja. A base, a sede da nossa vida é Jerusalém. E Jerusalém, eles ficavam diariamente no templo adorando a Deus. O muçulmano tem que subir uma vez a Jerusalém, tem que ir a Meca. Tem que ir a Meca uma vez por ano, para buscar lá o Deus dele lá, que eu esqueço até o nome. Que eles pensam que é o nosso. Alá o inferno chegando. Já viu eles orando? Zarreia no chão assim, ó. E aonde eles estiverem, bota um tapete lá que representa a terra deles. Alá. E eu com a plaquinha atrás deles quando eles levantar. Alá o inferno. Viram? Mas o que é isso? Mentalidade. Eles servem a Deus naquele momento. E tem lá a consagração deles que ninguém pode comer depois das 5 horas da manhã. Quando o sol aparecer, não pode mais comer. Eles só podem comer depois que o sol foi embora. Pô, o Deus deles é o sol, meu irmão? Fazendo jejum para sol? Apareceu o sol, não pode comer mais. Mas é a mentalidade deles. E eles estão achando que estão adorando a Deus.
O ruim, querido, quando alguém que sabe a verdade entra nesse mesmo caminho. Porque Isaac vivia num lugar de idolatria, onde as pessoas não tinham a Bíblia para ler. E se ele se desse bobeira, ele se desviava para essas coisas também. Então, quem não cresce no sistema do reino não recebe o que tem direito. Mas por que não cresce? Porque não recebe direção. Quem não recebe direção não cresce. Porque isso é igual à escola, querido. Eu sou treinado numa vida espiritual. No livro de João, capítulo de número 8, versículo 47, diz que todos seremos ensinados por Deus. Mas para ser ensinado por Deus, tem que dar liberdade a Ele. Eu não posso ser uma pessoa que anda do meu jeito. Então, eu e você temos direito a algo, amém? Mas se nós não soubermos o sistema do reino, não obedeceremos. Porque Deus não ia poder fazer nada por Isaac se ele não ficasse. Porque a direção era fica. E Deus só pôde fazer por ele porque ele ficou. Ele deixou de lado o que ele estava vendo e ficou com a crença. Porque a manifestação do céu fica retida por falta de crescimento. Quem não cresce, não obedece. Fala comigo, quem não cresce, não obedece. Já viu criança que demora a crescer? Ela cresce por fora, mas por dentro não. De vez em quando está levando uma surra, que é desobediente. Então quem não cresce, não obedece, porque não sabe o valor da obediência. Era só isso. Porque da mesma forma, e a diferença é que o pai dele, Abraão, foi para o Egito. Porque o natural é nós seguirmos os passos de alguém que veio antes de nós. Foi para o Egito. E lá Deus quase matou o faraó por causa da família de Abraão. Porque o faraó mandou pegar Sara, que era muito bonita, mandou pegar e Deus apareceu e falou, se tu tocar nela eu te mato. Porque Abraão falou que era irmã, ainda desceu para o Egito com mentira. Porque quando uma pessoa toma uma atitude igual o mundo faz, vai fazer tudo que o mundo faz. Porque começa a tapar o sol com a peneira. Porque ele desceu para o Egito, onde não deveria. Porque na hora da crise, que também é a hora da confiança. Na hora da crise, é a hora da confiança. Que é a hora do posicionamento de confiança que eu preciso. Porque eu me exponho à verdade para fazer dela o meu estilo de viver. Eu me exponho para fazer da verdade meu estilo de viver. Deus bateu um papo com Isaac, agora deixou na mão de Isaac. Ele falou, fica. O texto diz que ele ficou. Uma segunda coisa que acontecia na vida de Isaac, ele obedecia à direção recebida. Porque os desafios são as oportunidades para demonstrar crença. Esse texto, esse versículo, essa frase Deus falou comigo agora há pouco. Os desafios são as oportunidades para mostrar crença. Então, se tem desafio, é uma oportunidade de mostrar a tua crença. Porque o texto diz que Isaac ficou. Fala, Isaac ficou. E o texto diz que depois ele semeou. Primeiro ele ficou, depois ele semeou. Porque realmente ele estava acreditando na manifestação de Deus. Porque eu só me posiciono para fazer quando eu creio. Então quem crê se posiciona para fazer. Porque Deus chamou para isso. Porque quem não demora para obedecer também não demora para receber. A grande questão é que as pessoas demoram muito para obedecer, aí demora para receber. Porque cada minuto perdido é uma oportunidade do inimigo colocar dúvida e incredulidade no teu coração. Aí você não obedece. E sem obediência não tem milagre de Deus. Você está me ouvindo ou não? Porque semear obedecendo a direção de Deus é responsável para produzir a bênção. Em terceiro, ele não se entregava às investidas do inimigo. Esse aqui que é o grande problema. Tem gente que perde o caminho da bênção que se entrega às investidas do inimigo. Isaac estava prosperando, o texto diz que ele ficou riquíssimo. O inimigo apareceu, com inveja dele, entulhou os poços e mandou ele sair de lá. Mas entulhou os poços para quê? Para colocar uma semente ruim no coração de Isaac. Ovelha, cuidado com as sementes ruins que o diabo produz no teu caminho.
porque ele queria paralisar o Isaac através dessa semente, porque é preciso ser alguém preparado para lidar com as investidas do inimigo, porque ele vai investir para te paralisar. Isaac estava fazendo a coisa certa, primeiro, ficou com Deus, só que agora veio as pessoas para trazer prejuízo para ele, porque as pessoas fazem, a questão não é o que as pessoas fazem do lado de fora, é o que fazem do lado de dentro, porque tem um montão de gente que é alcançado por aquilo que o inimigo faz dentro, porque enquanto está do lado de fora, não vai te paralisar, porque a questão é que você mistura fé com mágoa, porque a fé vem e um coração cheio de mágoa, vem da onde a mágoa? Aí pronto, mistura com mágoa, já era, paralisa o milagre de Deus, porque muitas vezes dá ênfase àquilo que o inimigo está fazendo, porque o inimigo já começou a querer colocar mágoa no coração dele, porque eles expulsaram, tanto que Isaac fala para ele, pô, você vem a mim, vocês me expulsaram lá do meio de vocês, mas a intenção que era espiritual aquilo, porque o inimigo sabe que ele paralisa a bênção de Deus na vida do crente, quando ele coloca a semente dele no coração do crente, principalmente mágoa, que se tem uma coisa que paralisa a vida, os milagres de Deus, é mágoa no coração. E ele tinha tudo, pastor, mas ele estava certo, estava certo, mas nem sempre está certo aqui na terra, tem razão no céu, porque eu vou ficar com aquilo que o inimigo queria, porque tem hora que eu tenho que provar que eu sou uma pessoa de Deus. Você está me ouvindo ou não? Você tem que provar que você é de Deus, querido. Você tem que estar pronto para ir em frente. Bate no nome do teu irmão e fala assim, fica pronto para ir em frente, irmão, amém, amém? Porque onde você for, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Não é você que precisa de lugares, não, são em lugares que precisa de você, amém, amém? A unção está contigo, não está em lugares não, você carrega a bênção de Deus, e a bênção de Deus você vai carregar para onde você for, amém, amém? Quem que não quiser ficar perto de você é que vai perder, porque você carrega a bênção de Deus. É isso aí. Fala, eu carrego a bênção de Deus. Quem perdeu foi tantos que eles reconheceram isso, eles foram atrás de Isaac novamente. Quem sabia que Isaac carregava a bênção de Deus. É só isso que Deus quer abrir teus olhos. Agora, cuidado com aquilo que fazem contra você, querido. Porque você pode não evitar o que fazem contra você, mas você pode evitar o que fazem em você. Você está me ouvindo ou não? Pastor, não entendi. O coração é seu, irmão. Você que decide o que vai ficar nele. Então para de deixar as frechas do diabo tomar teu coração para paralisar a bênção de Deus na tua vida. Você está no caminho da bênção, amém ou amém? Obedecendo a Deus, e pode ter certeza, quem obedece a Deus tem vida de milagre. Quem obedece a Deus vê Deus agindo na vida dele. Esse é o caminho. Pastor, que dia? Não sei, mas se está obedecendo a Deus, vai contar um milagre para mim, amém ou amém? Em quarto lugar, eu já falei, cuidava do coração, porque ele cuidou do coração dele para continuar a bênção. Em quinto, acreditava que conseguiria, porque só cavava poço no deserto quem acreditava que Deus ia dar água a ele. Que da mesma forma que ele semeou em tempo de crise e colheu, cada semente que ele semeou, ele colheu 100, e ele ficou rico porque ele semeou muito, porque ele acreditava. Então não dá para vencer com Deus sem acreditar que vai conseguir, querido. E da mesma forma que ele semeou, ele cavou poço, porque que ninguém achava água, mas ele sabia que ele era diferente, que ele ia cavar poço e ele ia achar água, porque não era ele, era Deus com ele, amém ou amém? Ele estava no caminho da bênção e o resultado ia aparecer na vida dele. Então é preciso, sabe, querido, acreditar. E por último, ele levantava altares. Ele fazia o quê? Levantava altares. A última coisa que ele fazia, levantava altares. Porque de altar Deus se lembra. Porque um altar era um memorial. Deus veio aqui e me deu uma direção. Essa era a atitude dele. Esse era o posicionamento dele. E quando os inimigos foram lá para falar com ele, ele estava com o coração preparado, deu até comida, fez um banquete para os caras. Se teu inimigo aparecer hoje, você faz um banquete para ele, pastor, um chumbinho junto, eu boto. Esses dias eu falei para uma pessoa, leva um amigo lá no jantar. Ela não tem amigo, eu falei, então leva inimigo mesmo. Ela pode.
Pode levar inimigo? Tem 2, então vou convidar inimigo. Isso aí mesmo. Agora, por que ele fez esse banquete e fez uma aliança com aquele pessoal? Porque ele estava com o coração dele limpo. Aquele pessoal não estava preso dentro dele. Porque às vezes as pessoas estão prontas para expor o que está dentro do coração. Porque quando ele fez um banquete, ele mostrou para aquela galera lá, aquele rei, que ele não tinha nada contra eles. Que eles também não podiam ter nada contra ele. Porque o rei veio falar, eu só te fiz o bem, então me faz o bem também. Ele, beleza. Estava pronto para fazer o bem. Você está me ouvindo ou não? E ele levantava altares. Então, quem levanta altar recebe resposta de Deus. Domingo vai ser um tempo profético, querido, de você declarar para Deus aquilo que você acredita. Aqui tem um empresário aí que esse ano ele cresceu muito, aqui na igreja, mas teve um ano profético desse, num culto profético, que ele, na situação que ele estava, de escassez, ele levantou 12 altares aqui. Todo mês ele semeava um valor X. O valor que ele profetizou naquele culto profético, ele deu durante todo o mês. E hoje, esses dias, eu fui lá na empresa dele, tinha uma fila daqui lá na porta para comprar produto. Isso é o quê? Crença. O que é isso? Crença. Porque as coisas estão presas no mundo espiritual. Agora, só são liberadas pela crença. Por isso que Jesus disse, em meu nome, os que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão veneno e não vai morrer, colocarão enfermo e serão curados, porque aquele que crê se torna autoridade espiritual. Amém ou amém? Deus fez de você autoridade espiritual por causa da tua crença. Então, é necessário ter um posicionamento. No livro de Gênesis, capítulo 26, verso 25, deu ruim hoje aqui, né? Deu ruim? Já no 26, 25 diz assim, então Isaque levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram um poço. No verso 32, neste mesmo dia vieram os servos de Isaque dando a notícia do poço que tinham cavado e lhe disseram, achamos água. Foi levantar um altar e achar água. Fala comigo, levantou um altar e achou água. No deserto. Parecia impossível. É ou não é? Cavando poço no deserto. Mas abriu um poço hoje, levantou um altar, amanhã achou água. Sabe por quê? Porque não é natural, era sobrenatural. Ele precisava achar água sobrenatural. Sabe como eu e você precisamos viver nessa terra? De forma sobrenatural. Nós precisamos liberar o sobrenatural. E altares liberam o sobrenatural. Fala comigo, altares levantados liberam o sobrenatural. Porque ele armou um altar e invocou o nome do Senhor. Para que era o altar? Para invocar o nome do Senhor. E Deus sabia do que ele precisava. Ele nem precisou falar nada, porque Deus sabia. Ele precisava, você não precisa falar para Deus o que você precisa muitas vezes, mas você precisa levantar altares. Amém ou não amém? E ter declarações e decisões que mostram para Deus que você é uma pessoa que realmente crê. No mesmo dia, achou água, porque era o que ele precisava. Ele não manteria, nem teria prosperidade se ele tivesse água. Porque Deus vai dar aquilo que vai fazer você prosperar. Amém ou não amém? Deus não vai te dar nada que não vai servir para a tua prosperidade. Porque a tua vida de prosperidade glorifica quem Deus é. A ação de Deus na tua vida. Porque ele não tinha só discurso, ele tinha posicionamento. Porque discurso tem um monte, o que falta é posicionamento. Porque eu tenho falado quinta-feira que a voz do inimigo é eu não posso. Então, quando é que eu perco a vitória? Quando eu declaro que eu não posso, antes mesmo de eu levantar um altar. De eu dizer, Deus,
vem nesse altar que eu acredito. Amém? Fica de pé, querido. Porque eu tenho certeza que eu tenho alguns aqui que querem o mesmo fim que Isaac tem. Porque o ato profético de domingo será na unção de Isaac, prosperando na unção de Isaac. Eu quero liberar essa palavra, querido, para você, para que os céus estejam abertos sobre a tua cabeça nesse próximo ano. Mas você vai precisar entrar o ano com um posicionamento. Porque quando Deus pediu uma oferta a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, a única oferta que Abraão tinha era o filho dele. O único filho que ele tinha. E foi o que Deus pediu. E ele foi lá levar o filho. E no final apareceu um cordeiro, preso pelo chifre, para ele só pegar. Porque Deus facilita as coisas para nós, amém ou amém? Só que o meu posicionamento é esse, Deus vai facilitar. Porque ele levantou um altar para invocar o nome do Senhor, com uma declaração, Deus vai facilitar. E no mesmo dia a notícia chegou. Fala, no mesmo dia chegou a notícia. Mas por quê? Porque tinha um posicionamento de crença. Porque se tiver um posicionamento de crença, tem a mão de Deus se movendo para agir. Agora, se não tiver a crença, a pessoa não faz. Porque isso não pode ser um impulso, não pode ser uma motivação. Eu venho aqui para te motivar, não. O Espírito Santo influencia você. Porque Deus nunca vai te pedir uma semente se Ele não tem uma colheita para te dar. Nunca. Ele nunca vai te pedir, entra nessa semente aí. Aqui chegou um casal um dia que eles já tinham 30 e poucos anos. Já tinha muitos anos. E o decreto que tinha na vida deles, eles queriam um filho, mas eles não tinham esse filho. E o médico tinha mandado eles desistirem. Porque a idade avançada deles já, 40 e poucos anos. E num culto profético desse, querido, eles abraçaram isso. E estão lá com o filho no colo. Porque eles chamaram a existência aquilo que não existe. Porque a fé é chamar a existência aquilo que não existe. Eu me posiciono para agir em fé. Porque primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Não é eu estou vendo, eu faço. Não funciona assim com o reino de Deus. Eu sou tocado pela crença, eu sou impulsionado pela crença, eu sou influenciado pela crença. Ano que vem é o ano da influência. É um ano de ser influenciado tremendamente por Deus. E no próximo domingo, querido, será um domingo especial para nós. E será, muita coisa poderá ser desatada no próximo domingo. Amém, querido? Coisas que você não alcançou, você conseguiu em 6 meses o que você não conseguiu em 6 anos. Eu profetizei isso aqui outro dia, e alguém esses dias veio me dar um testemunho que virou uma chave na vida dela, depois dessa palavra. Porque eu sou profeta do Senhor, querido. Eu vivo para obedecer a Deus. Eu faço aquilo que Deus me pede, eu prego o que Deus me manda pregar. Porque eu quero te abençoar. E o caminho da bênção é obedecer a Deus. Qual é o caminho da bênção? Fica em Gerar, eu vou te abençoar. Ele ficou, semeou e colheu, 100 por 1. Porque o natural é a gente olhar, a gente está numa dúvida do que vai acontecer com o país, querido. Não depende de ninguém, não, depende de Deus só. Amém ou amém? Pode acontecer o que for, o teu salário vem do reino de Deus, a tua vida vem de Deus, a tua prosperidade vem do reino de Deus. Ninguém vai travar, não, porque você não dá ouvido a essas coisas. Você decidiu colocar o teu foco em Deus e você não será paralisado. Fala, não serei paralisado. O próximo ano, fala, será um ano de bênção na minha vida, de portas abertas, de manifestação de Deus, porque eu irei chamar a existência um novo tempo. Eu chamo a existência um novo tempo. Fala, eu tenho uma declaração de fé, porque eu sou como Isaac. Eu não só falo, mas eu faço, eu me posiciono, eu ando como Deus me pede, eu obedeço a Deus. Eu tenho crença no meu coração. Fala, crença está em alta, porque quem faz o que Deus pede recebe a realização de Deus. Deus prova a tua crença com a tua obediência. Amém?
Quando eu decido fazer o que Deus me pede, o céu já está aberto para a realização. Amém? Eu sempre oro antes para esse culto profético. É essa palavra, Deus me deu, já tem uns 3 meses. Eu anotei até lá, culto profético. Antes, porque primeiro vem a preparação, depois a realização. Primeiro Deus prepara, depois vem a realização. Eu mandei fazer 50 envelopes. Por que 50 envelopes? Pode ter mais? Amém. Mas eu acredito que aqui tem 50 pessoas, no mínimo, que no próximo ano vão dar um testemunho de uma prosperidade de Isaac. Foi o que Deus falou comigo. Aqueles que irão ver a bênção do Senhor. Porque lá no verso 12 diz: porque o Senhor abençoava. Porque o Senhor abençoava. E ele enriqueceu e ficou riquíssimo. Porque o Senhor abençoava. Ao ponto dele cavar poço e achar água. Porque o Senhor abençoava. Mas por que o Senhor abençoava? Porque ele estava no caminho da bênção. Qual é o caminho da bênção? Altares levantados. Posicionamento de crença. E eu sempre pergunto a Deus o que eu vou fazer. Porque se não tiver desafio, também não tenho oportunidade de mostrar a minha fé. E eu perguntei a Deus: Senhor, fala para mim especificamente. Porque eu gosto de obedecer a Deus, sabe, querido? Porque é muito mais fácil isso. E especificamente, o que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu chamasse 10 pessoas, 10, não é 11, 12, 10 pessoas que vão se posicionar para dar uma oferta no domingo de R$1.000. Pastor, eu vou dar uma oferta de R$1.000. Eu vou chamar a existência isso. Porque se não tiver desafio, pastor, vai doer? Pode doer, querido, na tua vida. Mas também vai trazer resultado. Tem alguém aqui nesse culto hoje? Vem cá, minha filha, pegar isso aqui. Se você é uma dessas 10 pessoas, querido, agora você nunca vai vir aqui se você... A tua declaração é que você não pode. Eu não sei qual é seu sonho. Eu sou profeta do Senhor. E as portas se abrem para quem se posiciona. Deus abençoe. Aí o Espírito Santo falou para mim que era para me chamar 15 pessoas e vai dar uma oferta de R$500. Todo ano a gente faz assim. Isso. Ela estava orando a Deus só para ser de 500, viu? Porque Deus não gosta de deixar ninguém de fora, sabe, querido? Eu me lembro uma vez, assim que nós começamos a igreja, a gente estava lá na Beija-Flor, num evento, num congresso. Aí o apóstolo fez uma oferta de R$1.000 lá. Para mim era difícil, a igreja novinha, começando ainda. Aí ele falou assim, aí depois que ele chamou, eu falei, poxa, eu não vou, que eu não tenho. Realmente eu não tinha, nem tinha onde tirar. Mas aí eu estava confiando na força do meu braço. Mas aí ele falou, falei, Deus, eu não posso ficar de fora disso. E ele falou assim, uma vez eu estava lá na Argentina e fizeram um desafio lá que eu não tinha. Eu parcelei em 4 vezes no cheque. Eu falei, sou eu! Gritei altão lá na Beija-Flor, que todo mundo ouviu. Ele falou, então vem. Fui lá, dei 4 checão de 250 na oferta. Mas não fiquei de fora. E tenho visto Deus realizar na minha vida até hoje. Porque eu não vou ficar de fora. Eu não posso andar com aquilo que eu vejo. Porque quando eu tiver, é fácil. Sabia disso? Aí eu tenho, pronto, faço. Agora, andar pela fé é chamar a existência. Porque, querido, essa semente não é tua, não vem de você, não. Essa semente vai vir de Deus para você nessa semana. Amém ou amém? Você acredita nisso? Um dia Deus fez um desafio para mim, falou, dá uma semente X ao fulano. Eu falei, eu não tenho. Mas se o senhor trouxer, quando chegou na mesma semana, alguém me ligou, falou, pastor, tem uma semente para o senhor aí.
E era exatamente o que Deus falou para mim, dá os 1.000? Falei, tá aí, já tem dono. Então, beleza. Amém? E os outros 25 pessoas vão dar uma oferta de R$250. 500. 250? 500. De 1.000? 250? 250, Marcelo? Isso. 250? 250? Isso. Você faz uma prova com Deus aí. Deus essa semana traz esse valor para você não ficar de fora, sabe, querido? Deus é assim. Eu sempre tenho esse coração com Deus. Porque uma coisa é eu não crer, é eu não ter. Outra coisa é eu não crer. Totalmente diferente. E Deus ativa porque a gente às vezes quer muita resposta de Deus. Eu quero a resposta de Deus. Mas eu quero ter autoridade para profetizar. Quando chegar aqui, ó, eu tenho autoridade. Essa é a autoridade, que é meu. Olha aí, pessoal. Amém? E vê lá que vai ficar aí até domingo. Amém. Pai, nós te louvamos, cada um desses. E os outros que não estão aqui hoje, Senhor, mas que também vão participar. E vai levantar esse altar, meu Deus. E um altar transformador. E eu declaro que viveremos na unção de Isaac. E os teus filhos vão dar esse testemunho. Porque os céus serão liberados. Os céus serão liberados. No nome do Senhor Jesus. Recebe, Deus, a nossa crença, a nossa fé em Ti. Amém.